João capítulo 11, irmãos, lá no verso de número 38, por favor. João 11, 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Amém. Irmãos, o Evangelho de João, vocês sabem, não é nenhuma novidade. É um livro apologético. O Evangelho que foi escrito no final do 1º século. Todos os outros evangelhos já circulavam pela igreja primitiva. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E no final do 1º século, a igreja começou a ser bombardeada por uma seita, o gnosticismo. E dentro da seita gnóstica, eles pregavam que Jesus não era Deus. Jesus era um ser enviado por Deus, tal qual os anjos. E aí João, a fim de combater essa heresia, João quer provar a divindade de Jesus. Então João escreve esse evangelho com cunho apologético. O que é apologia? A defesa de uma ideia, a defesa de uma fé, a defesa de alguma coisa. Então João escreve esse evangelho para defender a divindade de Jesus. Por isso que João começa o evangelho dizendo: no princípio era o verbo. E o verbo não era um ser enviado por Deus, o verbo era Deus. Então João escreve esse evangelho para provar a divindade de Jesus. Essa também é a razão de você ver que, por muitas vezes, João não chama os milagres de Jesus de milagres, ele chama de sinais. O próprio João, lá no capítulo 21, no final do capítulo, ele escreve, ele diz, usando uma linguagem hiperbólica, é claro, ele está dando ênfase ao que ele vai falar, ele diz que se fosse relatar todos os feitos de Jesus, não caberiam nos livros do mundo. Lembrando que João está falando de maneira figurada. Tá? João está usando uma linguagem hiperbólica para dar ênfase ao que ele está falando. Então, João selecionou, entre tantos milagres que ele presenciou, porque João foi testemunho ocular do ministério de Jesus, João selecionou 7 milagres. E ele não chama esses milagres de milagres, ele chama esses milagres de sinais. Transformação da água em vinho, o primeiro sinal. João capítulo 2. João capítulo 4, a cura do filho do oficial, a 30 quilômetros de distância com uma palavra só, segundo sinal. Terceiro sinal, João 5, a restauração do homem que estava 38 anos no tanque de Betesda. João 6, são 2 sinais, a multiplicação dos peixes e dos pães, e Jesus acalmando a tempestade. Aí depois você vai em João capítulo 9, a cura do cego de nascença. E João capítulo 11, o 7º sinal, é a ressurreição de Lázaro. E por que João não chama milagre de milagre, chama de sinal? Já disse isso aqui numa outra ocasião, mas vou repetir. É porque todo sinal é menor do que o objeto para onde ele aponta. Todo sinal é menor do que o objeto para onde ele aponta. Como assim? Vou usar o mesmo exemplo que eu usei da outra feita. Você está dirigindo o seu carro pela Avenida Brasil e você vê uma placa, Shopping Guadalupe, um exemplo. Quando você chega no shopping, o shopping é do tamanho da placa? Não, o shopping é maior do que a placa. Por quê? Porque a placa não é o shopping, a placa é só um sinal. Então, todo sinal é menor do que o objeto para onde ele aponta. Por que João chama milagre de sinal? Porque ele está dizendo, olha, isso aqui que Jesus fez não é nada comparado ao que ele pode fazer. É só um sinal. Transformar água em vinho não é tudo que ele pode fazer muito mais, ele é maior do que isso. Curar à distância, ele pode fazer muito mais do que isso. Multiplicar peixe e pão, ele pode fazer muito mais do que isso. Curar alguém a 38 anos enfermo, ele pode fazer muito mais do que isso. Acalmar a tempestade, ele é o criador dos mares, dos ventos, ele acalma a tempestade a hora que ele quiser. Restaurar a visão do cego, não é nada, ele pode fazer muito mais. Ressuscitar mortos, ele é a ressurreição e a vida. Então João chama sinais porque ele está apontando para aquilo que Jesus ainda pode fazer de muito maior. Então João está defendendo a divindade de Jesus. E o milagre do capítulo 11, com certeza, é um dos mais conhecidos da Bíblia. Lembrando que só João falou sobre esse milagre. Só João relata a ressurreição de Lázaro. E aí, junto com você, eu queria acompanhar algumas coisas no texto aqui, para nós extrairmos algumas lições. E uma coisa interessante a lembrar aqui no texto é que, por algumas vezes no início do capítulo, eu vou reler com você, diz que Jesus amava essa família, Marta, Maria e Lázaro. Se você olhar no verso 3, suas irmãs mandaram dizer, está enfermo aquele que tu amas.
Está falando do amor de Jesus por Lázaro. No verso 6, o texto diz, ora, Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Está falando do amor de Jesus por eles. Se você olhar depois, lá no verso de número 37, todo mundo diz, olha, no verso 38, 36, perdão, quando Jesus chora diante do túmulo de Lázaro, ele diz, olha como ele o amava. Então, por pelo menos umas 3 vezes aqui no texto, está enfatizado o amor de Jesus por Lázaro, por Marta e por Maria. E aí fica-nos uma pergunta, eles são alvo do amor de Cristo. E qual de nós não quer ser alvo do amor de Deus? E nós o somos alvos do amor de Deus. Mas mesmo essa família sendo alvo do amor de Cristo, Lázaro fica enfermo e chega ao óbito. Que lição nós extraímos disso aqui? Que ser alvo do amor de Deus não nos isenta das dificuldades da vida, das intempéries da vida, dos problemas da vida. Essa família é alvo do amor de Deus, mas vai atravessar um problema. Qual é o problema? Lázaro fica enfermo. E é uma enfermidade tão grave, a Bíblia não relata qual é, que vai evoluir ao óbito, vai levar Lázaro ao óbito. E sendo amigos de Jesus, lógico, Lázaro fica enfermo, de imediato o que eles fazem? Vamos recorrer ao nosso amigo, tal qual nós o fazemos quando entramos em adversidade, recorremos a Cristo, nosso auxiliador, nosso ajudador, nosso Senhor. Lázaro fica enfermo, de imediato no verso 3, mandaram suas irmãs dizer-lhe, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E repare que elas apelam para o amor de Cristo. Aquele a quem o Senhor ama está enfermo. E aí o verso 4 diz, e Jesus ouvindo isso disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus diz, tanto Deus Pai, quanto Deus Filho, serão glorificados através dessa enfermidade. Não é para a morte. E aí, quando nós lemos esses 2 versículos, o 3 e o 4, se você estiver marcando, marca isso aí, aparece aqui um 5º personagem implícito no texto, não está explícito, porque já apareceu no texto Marta, Maria, Lázaro e Jesus. Aí aparece um 5º personagem, quem é? O verso 3 diz, mandaram dizer. Verso 4, ouvindo Jesus. Se elas mandaram dizer, Jesus ouviu porque alguém falou. Então tem um 5º personagem aqui, um mensageiro. Alguém que saiu de Betânia e foi até o lugar que Jesus estava para levar o recado de Marta e de Maria. Aparece uma 5ª pessoa aqui envolvida na trama. Alguém que vai encontrar Jesus onde ele está e vai transmitir exatamente o recado que Marta e Maria disseram que ele transmitisse, que Lázaro estava enfermo. E aí o que nos espanta aqui no texto está no verso 6. Olha aí, de maneira expositiva, vamos acompanhar o texto. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Isso aqui mexe com a gente. Por quê? Porque mesmo Jesus ouvindo que Lázaro estava enfermo, Jesus permanece 2 dias no mesmo lugar onde ele estava. Isso aqui me ajudou a entender algumas coisas. Por quê? Porque uma das perguntas que a gente mais recebe, pelo menos como ministro do Evangelho, uma das perguntas que eu mais recebo, pastor, onde Deus está quando o sofrimento chega? E o texto diz que Jesus, depois de ouvir a mensagem de Marta e Maria, que Lázaro está enfermo, ele permanece no mesmo lugar. Pastor, onde é que Deus está na hora do sofrimento? No mesmo lugar. Quem fica desesperado e corre de um lado para o outro na hora da dor somos nós. Ele permanece inabalável no mesmo lugar. Existe uma frase de Charles Erdman que é muito interessante. Ele diz que o sofrimento é um mistério que nem sempre conseguimos desvendar. Nem sempre nós teremos uma resposta para o sofrimento. Jesus recebe a notícia, Lázaro está enfermo, aquele que tu amas, elas apelam para o amor dele. E ele diz, fala que não é para a morte. Mas Lázaro morreu. Entendo o que Jesus está dizendo aqui. Quando ele diz que não é para a morte, é para a glória de Deus, ele está dizendo o seguinte, que a última palavra não é da morte. Que quem vai receber o triunfo nisso aqui não é a morte. Ele não disse que a morte não tocaria. Ele simplesmente disse que a glória não seria da morte, seria do Deus Pai e do Deus Filho. E aí fica-nos a pergunta, onde Jesus estava? Isso aqui é importante demais entendermos. Onde Jesus estava quando ele recebeu o recado de Marta e Maria? Se você estiver acompanhando, por favor, recomendo que o faça. Olha o verso de número 17, 18 e 19 do capítulo 11. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Aí João abre um parêntese. Sempre que o escritor abre um parêntese, ele está enfatizando algo. Ele diz o seguinte, ora, Betânia distava de Jerusalém, ou seja, distanciava de Jerusalém, quase 15 estádios. Cada estádio, a medida romana, aproximadamente 200 metros.
Então Jesus estava, aliás, o texto diz que Betânia estava distante de Jerusalém uns 3 quilômetros. Mas olha o verso seguinte: muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Essa mensagem eu comecei a ministrá-la alguns anos atrás, porque eu estava assistindo um programa de televisão, e um ateu estava questionando a veracidade da Bíblia. E ele disse que a Bíblia se contradizia, baseado nesse texto. Por quê? Porque nós lemos o verso 6 e diz que Jesus ficou 2 dias no lugar que ele estava. Mas quando você chega no verso 17, diz que quando ele chega em Betânia, Lázaro já está morto há 4 dias. Como é que Jesus fica 2 dias e Lázaro já está morto há 4? Será que quando levaram o recado, Lázaro já estava morto há 2? Não. É porque tem gente que confunde e acha que, quando João fala que Betânia ficava 3 quilômetros de Jerusalém, João estava falando do lugar que Jesus estava. Não. João está falando dos amigos de Marta e Maria que moravam em Jerusalém. Ele fala que Jesus chega, Lázaro já está morto há 4 dias, Betânia ficava 3 quilômetros de Jerusalém, e os amigos de Marta e Maria, os judeus que moravam em Jerusalém, foram consolar. Os amigos mais de perto imediatamente correram, diferente de Jesus, que levou 4 dias. Onde é que Jesus estava, então, quando ele recebeu o recado? E como é que a gente fecha essa conta? Se Jesus fica 2 dias e quando ele chega, Lázaro já está morto há 4. Contexto do texto, por favor. Verso 40, do capítulo 10. Retrocede um pouquinho aí, João 10, verso 40. Aproveita e marca esse texto. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Era ali que Jesus estava quando ele recebeu o recado de Marta e Maria, além do Jordão. E que lugar é esse onde João batizava? Na Pérea. Além do Jordão. Não aquém, além, não antes do Jordão, depois do Jordão, depois dos termos de Jerusalém. E o que isso difere no texto, e por que eu estou dando essa explicação? Porque de Betânia a Jerusalém, 3 quilômetros, mas de Betânia a Pérea, 30 quilômetros. Caminho de um dia. Aí a conta fecha. Por quê? Porque o mensageiro sai de Betânia, caminha 30 quilômetros até a Pérea, um dia, e fala para Jesus: Lázaro está enfermo. Jesus diz: fala que não é para a morte. Aí Jesus, o mensageiro, leva um dia para chegar. Jesus fica mais 2 dias na Pérea e leva mais um para chegar em Betânia. A conta fechou. Por isso, quando ele chega, Lázaro já está morto há 4 dias, porque era um dia de jornada. O mensageiro leva um dia, ele fica mais 2 e leva mais um para chegar em Betânia. Por isso, quando ele chega, Lázaro já está morto, enterrado há 4 dias. O que é que isso muda no contexto? É que se o mensageiro leva um dia para chegar, e Jesus, quando volta, Lázaro já está morto há 4, é muito fácil entender o texto por inferência. Quando o mensageiro sai, Lázaro está enfermo, ele leva um dia, mas quando o mensageiro volta, Lázaro já está morto. Porque assim que o mensageiro saiu, Lázaro morreu, no mesmo dia. E aí fica uma trama muito interessante. Por quê? Porque o mensageiro sai com Lázaro enfermo, chega diante de Jesus e fala: aquele a quem tu amas está enfermo. Jesus diz: fala que não é para a morte, volta lá e fala que eu vou ser glorificado nesse negócio. Mas quando o mensageiro volta, Lázaro já está morto. E agora ele tem uma opção, 2 opções ele tem. Qual é? Ou se cala diante da circunstância, ou fala exatamente o que Jesus mandou falar. Imagina Marta e Maria esperando o mensageiro voltar, na expectativa, o que será que Jesus mandou dizer? E Lázaro fica enfermo, Lázaro enfermo morre, e quando o mensageiro volta, o clima é de funeral. E elas perguntam: o que Jesus mandou dizer? Ele mandou dizer que não é para a morte, mas Lázaro acabou de ser sepultado. E agora? Eu preciso dizer uma coisa aqui. É por isso que eu amo o Evangelho. Não é utopia. Não é para mexer com as suas emoções. Tem dia que você vai receber uma palavra da parte de Deus, mas quando você voltar para o seu problema, ele vai estar pior do que quando você deixou. Tem dia que você vai receber uma palavra profética aqui no culto, e quando você chegar em casa, vai estar pior do que quando você deixou. Tem dia que você vai receber uma palavra profética aqui da parte dos homens de Deus, mas quando você voltar para o seu trabalho na segunda-feira, a situação vai estar pior do que quando você deixou. E aí você tem 2 opções. Ou você se deixa levar pela circunstância, ou acredita naquilo que ele te falou. A opção é sua. Ou você se deixa levar pela circunstância, ou tem coragem de mesmo assim dizer: ele falou que não é para a morte. Ele falou que o nome dele vai ser glorificado nesse negócio.
Então não sei como, não sei de que jeito, não sei que dia, não sei que hora, não sei o que ele vai fazer, mas alguma coisa vai acontecer e a situação não vai terminar desse jeito. Eu preciso aqui liberar uma palavra sobre a sua vida. Por quê? Porque Deus vai mudar a mensagem que está na boca de algumas pessoas aqui. Gente que entrou dizendo, está ruim, está difícil, está enfermo, Lázaro. Você vai voltar e vai dizer, vai ser para a glória de Deus, o nome de Deus vai ser glorificado nesse negócio. Pastor, mas a situação piorou. Eu profetizo mesmo assim. O negócio complicou, mas eu acredito mesmo assim. A porta fechou, mas eu continuo dizendo, o nome do meu Deus vai ser glorificado nesse negócio. Talvez eu tenha vindo aqui essa noite animar o coração de alguém e dizer, ei, diante das intempéries da vida, das dificuldades da vida, continue dizendo, o nome do meu Deus vai ser glorificado nesse negócio. Por pior que esteja, por mais complicado que esteja, não entregue os pontos, não recue. Continue acreditando. E aí Jesus fica 2 dias no lugar que ele está, pastor Renato. O senhor conhece o texto muito melhor do que eu. Verso 7, por favor, vão acompanhar aí. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Depois de ficar 2 dias na Pérea. 3º dia já que Lázaro está morto. Verso 8, disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, tornas para lá? Verso 9, Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Acompanhando o texto ainda, para sintetizarmos e ganharmos tempo, os discípulos não entenderam. Uai, se ele dorme, então está tudo bem. Aí Jesus tem que falar de maneira clara, ele está morto. Ele morreu. Aí no verso de número 15, ele fala, e folgo por amor de vós. Irmão, marca esse texto aí. Folgo por amor de vós, de que lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Aqui Jesus explica por que ele demorou. Ele diz, folgo por amor de vós, de que lá não estivesse. Ou seja, por amor a vocês eu não estava lá. Para vocês acreditarem. Sabe por que eu demorei aqui, deixei Lázaro morrer? Porque vai ser maior do que vocês pensaram. Porque vocês já me viram ressuscitar o filho da viúva de Naim a caminho do cemitério. Vocês me viram ressuscitar a filha de Jairo recém-morta, agora morto de 4 dias, vai ser a primeira vez. Então não estive lá para que vocês acreditassem. Tem um adágio que os pregadores usam, eu vou repeti-lo aqui. Às vezes Deus complica, depois descomplica. E não explica porque complicou. Mas aqui ele está dizendo, eu deixei complicar porque a glória vai ser maior. Para vocês acreditarem. E aí no verso 16, Tomé diz o seguinte, então, vamos lá para morrer com ele também. Deixa eu explicar o contexto aqui, vamos lá. Jesus fica 2 dias, depois ele vira para os discípulos e fala, vamos voltar lá, vamos lá em Betânia. Vamos lá porque eu vou despertar meu amigo Lázaro. Aí os discípulos dizem, mestre, o senhor quer voltar para o lugar que queriam te apedrejar? Ele diz, é porque Lázaro está dormindo e eu vou despertar. Ah, então se ele está dormindo, está tudo bem, não, ele está morto, eu vou ressuscitar. Aí Tomé fala, então já que ele está morto, vamos lá para morrer com ele também. Por que Tomé está dizendo isso? O que tem a ver com o contexto? A hora que eles disseram, os judeus procuravam apedrejar-te, o senhor volta para lá no verso 8, do que eles estão falando? Do capítulo 10. Irmão, uma das melhores maneiras, a única maneira, na verdade, de se entender o texto bíblico é analisar o contexto. Nada está por acaso. No capítulo 10 era a festa do Hanukkah, a festa das luzes. No período intertestamentário, interbíblico, quando Epifânio profanou o altar do Senhor, sacrificando uma porca no altar, os macabeus se rebelaram contra a opressão e conseguiram colocar os exércitos inimigos para correr. E foram acender o menorá no altar, no santuário. Só que só tinha azeite para queimar um dia, e milagrosamente o azeite queimou 7 dias. Aí estabeleceu-se a festa das luzes. Uma vez por ano em Israel acende-se todos os menorás. É uma festa linda. Jesus estava nessa festa. E no meio da festa, lá no verso 30, ele diz, eu e o Pai somos um. João 10, 30. Verso 31, e os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. No meio da festa, Jesus se revelou sendo o Filho de Deus, sendo parte do próprio Deus, sendo Deus. E os judeus disseram, isso é heresia, vamos apedrejá-lo. Isso é uma blasfêmia. Verso 39,
Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou das suas mãos. Verso 40, e retirou-se para além do Jordão, no lugar que João batizava. Então, por que Jesus foi para o lugar que João batizava? Porque queriam apedrejá-lo na festa. Aí, de repente, Jesus diz, agora vamos voltar para lá. Os discípulos disseram, você vai voltar para o lugar que queriam apedrejar o Senhor? É porque Lázaro está morto, então nós vamos morrer com ele também, porque vão apedrejar a gente também. Aí Jesus diz, calma, a gente tem que andar enquanto é dia, porque a noite vem. A luz vai ser tirada. Que luz é essa? Ele mesmo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Então ele está dizendo, eu tenho que andar enquanto é dia, porque a luz vai ser tirada. Esse foi um dos últimos milagres de Jesus antes do Calvário. O que ele está dizendo aqui? Sabe por que eu vou lá, sem medo da pedra dos fariseus? Sabe por que eu vou lá e eles não vão matar a gente? Porque eu ainda estou no tempo que o Pai me deu, eu estou nas 12 horas de trabalho. Mas vai chegar o tempo da luz ser tirada, eu não posso trabalhar mais. Então o que Jesus está dizendo? Eu não posso ficar com medo da pedra dos fariseus, porque eu ainda estou no tempo que o Pai me deu para trabalhar. Que lição a gente aprende isso aqui? É que enquanto você estiver vivendo o tempo de Deus para você, pedra de fariseu não te para. Enquanto você estiver vivendo no tempo de Deus, oposição nenhuma te retém. Sinto graça de Deus nessa palavra. Enquanto você estiver nas 12 horas que o Pai te deu, ninguém vai te fazer retroceder. Não precisa ter medo de levante, não precisa ter medo de oposição, não precisa ter medo de pedrada. Por quê? Porque enquanto estamos no tempo que Deus nos deu, somos imparáveis. Jesus disse, eu estou no tempo que o Pai me deu, eu estou nas minhas 12 horas. Maneira figurada que ele está falando, ou seja, eu estou no tempo de executar meu ministério, vai chegar a hora que eu não vou estar mais aqui, não tem como mais, então eu tenho que fazer agora. Agora olha que interessante, irmãos, os discípulos estão com medo de quê? Da pedra na mão dos fariseus, dos religiosos, com pedras na mão para apedrejar Jesus. Eu vou usar um termo aqui que o português oferece, talvez não seja a palavra mais apropriada. Os discípulos preocupados com a pedra na mão dos fariseus. Jesus, abre aspas, preocupado com a pedra por detrás, com a pedra do sepulcro de Lázaro. Os discípulos preocupados com pedra na mão de fariseu. Jesus preocupado com pedra no túmulo de Lázaro. Qual pedra é maior? A que está na mão dos fariseus ou a que está no sepulcro? E por onde está o milagre? Onde está o milagre? Atrás de qual pedra? Da mão dos fariseus ou do sepulcro? Então o diabo sabe que depois da pedra maior tem um milagre. Ele vai tentar usar pedras pequenas para te impedir de chegar na pedra maior. Essas pedras pequenas e menores que estão espalhadas pelo caminho são só distrações. O diabo quer que você perca o foco. O diabo quer que por causa de uma intriga, de uma palavra colocada de maneira errada, de uma oposição, de uma pedra menor na mão de alguém, você perca o foco da pedra maior onde o milagre te espera. Mas eu preciso liberar uma palavra sobre a sua vida aqui essa noite. Pedra pequena alguma vai te impedir de ver o milagre maior, da pedra maior que está lá na frente. Tudo isso que o diabo está usando é distração. Então pega essa palavra para você. Você não vai se distrair, você não vai perder o foco, você não vai perder o rumo, você não vai perder a diretriz. Pedra pequena alguma vai te parar. Por quê? Porque tem uma pedra maior para ser removida lá na frente. E por detrás dessa pedra tem algo grande te aguardando. Tem um milagre extraordinário te aguardando. Então não se deixa bater pelas pedras pequenas. Talvez eu estou falando para a gente aqui que entrou triste, cabisbaixo. Por quê? Por causa das pedras pequenas que se apresentaram. E Deus está dizendo, não tenha medo dessas pedras, você ainda está no tempo que eu te dei, o milagre está te esperando lá na frente, por detrás da pedra maior, e só para envergonhar o inferno, quem não vai se distrair com as pedras menores, só quem vai continuar a jornada, ergue a sua mão por alguns segundos aí, porque essa palavra é para te fortalecer. Pedra pequena alguma vai impedir que você viva o seu milagre maior lá na frente. Senhor, mas nós vamos lá para morrer com ele. Não, fica tranquilo, estou no tempo que o Pai me deu. Pedra pequena de fariseu não vai me impedir de chegar lá. E aí Jesus chega em Betânia, nós lemos aqui o verso 17. Lázaro já está há 4 dias na sepultura. Verso 20, por favor. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 23,
Disse Jesus, teu irmão há de ressuscitar. 24, eu sei que há de ressuscitar, na ressurreição do último dia. 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus está entrando em Betânia. A notícia chega, Marta fica sabendo que Jesus está entrando em Betânia. Marta, então, apressadamente, se dirige a Jesus, e quando ela chega lá, ela diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus diz, calma, seu irmão há de ressuscitar. E aí Marta diz, eu sei que há de ressuscitar, no último dia. Eu não sei qual versão bíblica você está usando, eu estou usando Almeida Revista e Corrigida, e a versão que eu estou usando aqui no verso 24, dia, do último dia, está com D maiúsculo. Por quê? Porque Marta está fazendo uma referência escatológica. Ela está usando teologia. Ela está dizendo no último dia, no dia da ressurreição de todos os mortos. No dia do juízo, no dia de acertar as contas, porque eles acreditavam nesse dia. Então Jesus chega e Marta diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus diz, calma que ele vai ressuscitar. Ela fala, eu sei, mas só no último dia. Tem 3 tempos aqui nessa conversa. Jesus diz, calma Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Tem 3 tempos aqui nessa conversa. Marta começa falando do passado. Se o Senhor estivesse. Nós somos especialistas em colocar a solução no passado. Se tivesse dado certo, se eu tivesse feito, se alguém tivesse me ajudado, se alguém tivesse aberto a porta, se. Ah, se o ano passado não tivesse pandemia. Ah, se não tivesse acontecido isso ou aquilo. Nós queremos justificar o nosso presente colocando a solução no passado. Se. Aí vem Jesus e diz, calma, ele há de ressuscitar. Aí Marta, ela é extremista, ela sai do passado e vai direto para o futuro. Eu sei, naquele último dia, nós somos assim. Não deu certo no passado, mas 2023. 2024, tá, irmão, depois que eu concluí aquele negócio, depois... Então nós somos extremistas, a solução não está no presente. A gente sempre diz assim, estava no passado. Já que não deu certo no passado, então lá no futuro, a gente tem mania de jogar tudo lá para frente. Não deu certo no passado, mas lá na frente vai dar. Tem 2 tempos aqui, passado e futuro. Aí Jesus traz um 3º tempo para a conversa. Eu sou. Marta, não foi nem no passado, e nem vai ser no futuro. Sabe quando é que vai acontecer alguma coisa? Hoje. Sabe quando é que Deus quer começar a mover algo na sua vida? Hoje. Essa frase, se eu não me engano, é de Mahatma Gandhi. Ele disse que o ontem está na sepultura e o amanhã está no útero. Só tem um dia que nós podemos fazer alguma coisa. Hoje. Se é para crer, creia hoje. Se é para adorar, adore hoje. Se é para glorificar, glorifica hoje. Se é para usar a fé, use hoje. Se é para tomar uma decisão, decida hoje. Deus está dizendo, eu quero fazer, mas começa hoje. O que ficou no passado, ficou no passado. O amanhã a Deus pertence, então o dia de fazer alguma coisa é hoje. Posso declarar essa palavra sobre a sua vida? Eu quero declarar em nome de Jesus, hoje inicia-se um novo tempo na sua vida. Hoje começa um novo rumo na sua história. Quem sabe hoje a página vira. Quem sabe é hoje o dia de acontecer algo. Eu quero declarar em nome de Jesus, não deu certo no passado. Você está depositando expectativa só no futuro. E Deus te trouxe aqui para dizer, se prepare. Porque eu quero começar a fazer hoje algo na sua vida. Hoje. Eu sou. Está no presente. Eu sou. E o que é lindo aqui, irmãos, é que Jesus desdobra a teologia de Marta de maneira muito simples. Porque Marta quer dar uma de teóloga. Tem até um Reels meu no Instagram falando sobre isso. Marta quer usar de teologia com Jesus. Jesus diz... Calma, ele há de ressuscitar. Ele diz, eu sei, no último grande dia, eu entendo de teologia, Jesus. Vai ter um dia que todos os mortos vão ressuscitar. Aí Jesus disse, você não entende nada de teologia, Marta. Sabe por quê? Porque ressurreição não é um dia. Ressurreição é uma pessoa. Eu sou. A ressurreição e a vida. Aleluia, aleluia. Sabe o que Jesus está dizendo? Pode chegar o dia que quiser no calendário. Se eu não estiver presente, não tem nada.
Não é no ontem, nem no amanhã, nem no... Se eu não tiver presente, não tem nada. O problema é que nós depositamos a nossa expectativa nos dias. É o dia da audiência, é o dia da entrevista, é o dia de fazer aquilo, é o dia de fazer aquilo outro. E Deus está dizendo, pode chegar o dia que quiser no calendário. Se eu não tiver presente, não tem milagre. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou aquele que pode mudar a história. Para de depositar a sua expectativa nos dias e deposite a sua esperança naquele que disse, antes que houvesse dia, eu sou. Você pode adorá-lo por alguns segundos aí? Isso, tira alguns segundos para adorar. Porque o segredo não é o dia, quem está no dia contigo. Sabe aquele dia da audiência, ele vai contigo. No dia da consulta, ele vai contigo. No dia da entrevista, ele vai contigo. No dia de resolver o problema, ele está contigo. Então não é o dia que manda, é quem está no dia com você. E Deus já está na sua segunda, já está na sua terça, já está na sua quarta, já está no seu abril, já está no seu maio. Ei, Deus está dizendo, eu estou presente todos os dias. Tira alguns segundos para adorá-lo aí, já estamos caminhando para o final. É por isso que tem gente que não entende, pastor Renato. Tem gente que vai dizer para você, mas eu estava no mesmo dia, no mesmo lugar e na mesma hora, não aconteceu comigo o que aconteceu com ele. Porque o segredo não é o dia, é quem estava com você no dia. É ele, eu sou a ressurreição e a vida. Já te falei, Marta, se você crê, você crê nisso, verso 26. Ela diz, sim, Senhor, eu creio. Aí vamos partir para a conclusão aqui. 28, e dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria. Olha o verso 28. Chamou em segredo sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e te chama, e chama-te. E ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. João abre outro parêntese. E ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, e a consolavam, os mesmos judeus do verso 19, tá? Consolavam, viram que Maria se levantou apressadamente e saiu. Seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro chorar. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse o Senhor, onde o puseste? Disseram-lhe, vem e vê. 35, Jesus chorou. Preste atenção. Marta conversa com Jesus, e aí está implícito no texto, não está explícito, Jesus manda chamar Maria. E aí Marta sai correndo e a casa está cheia de pessoas, está apinhada de gente. Mas Marta vai no ouvido de Maria e fala assim, o mestre te chama. Repare que a casa está cheia, mas só Maria ouviu o chamado. Porque tem dia que a casa está cheia, mas Deus chama alguns em particular. Talvez essa mensagem não é para todo mundo aqui. Está abençoando todo mundo, mas para alguns aqui ela é específica. O mestre te chama, Maria. Aleluia. Eu sei que você está entendendo tudo que ele está falando com você aqui essa noite. Porque chamado é específico. E aí Maria se levanta, pastor Renato, e sai correndo, e o povo em volta não entende. E fala, ela está indo chorar no sepulcro. Não, ela não está indo chorar no sepulcro, ela está indo chorar aos pés daquele que tem poder sobre o sepulcro. Eles não entenderam a atitude dela, sabe por quê? Porque só entende quem ouviu o chamado. Tem gente que não vai entender algumas atitudes suas, sabe por quê? Porque não ouviu mesmo que você ouviu. Tem gente que não vai entender algumas posturas suas de hoje em diante, sabe por quê? Porque você sabe o que Deus falou contigo. Eles não. Eles vão ver a sua reação, vão ver as suas atitudes, mas você sabe o que foi dito ao seu ouvido. O mestre te chama. E aí Maria chega lá onde Jesus está, e ela cai de joelhos diante de Jesus, se prostra diante de Jesus, lançou-se aos pés de Jesus, verso 32, e disse o mesmo que Marta disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas ensaiaram em casa. Quando Jesus chegar, nós vamos dizer a mesma coisa, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas olha a diferença. Marta disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse, já te falei para crer, vai ter milagre. Mas quando Maria disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, o texto diz que Jesus, vendo ela chorar, e os judeus chorarem, ele falou, me leva onde está Lázaro. E ele também chorou. Por que a reação de Jesus foi diferente quando Maria disse
se ela falou o mesmo que Marta. Marta falou a mesma coisa. Jesus ficou no mesmo lugar, não chorou e nem saiu dali. Mas quando Maria disse a mesma coisa de Marta, se o senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido, além de Jesus ir para o sepulcro, ele chora. Por que a reação de Jesus foi diferente? Diante da mesma palavra de Marta e Maria. A diferença está na postura das duas. Por quê? Porque o texto diz que quando Maria chegou lá, ela se lançou aos pés, ela se ajoelhou. Então Marta falou de pé, Maria falou de joelho. Tem um monte de gente querendo o mesmo que você, mas porque você põe o joelho no chão. A resposta para você vai ser diferente. Seus colegas de trabalho querem o mesmo que você, tem parente que quer o mesmo que você, tem vizinho que busca a mesma coisa que você, mas a diferença está no joelho, no chão, diante do Mestre. E o DNA do crente é extraído através do joelho. Como é que é isso? Elias está na caverna e fala, eu estou sozinho. Deus disse, não, ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Crente é conhecido pelo joelho no chão. Maria, de joelhos, diz o mesmo que Marta, e Jesus então chora. E por que Jesus chorou? Guarde isso, irmão. Ele chorou para que um dia enxugasse as nossas lágrimas. Apocalipse 7:17, um dia ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Por isso ele chorou, porque quando você chora, ele entende, ele chorou também. E aí Jesus diz, me leve até o lugar onde ele estava. Verso 36, disseram, pois, os judeus, vede como ele o amava. E alguns disseram, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que ele não morresse? Olha isso aqui. Do que eles estão lembrando aqui? Do capítulo 9. Jesus faz lodo, cospe no chão, faz lama e coloca no olho do cego. E o cego volta a enxergar. E o povo diz, nunca se ouviu dizer que um cego de nascença voltasse a ter vista. Se você for analisar esse texto aqui no grego, ou então perguntar para o pastor Renato, ele vai te explicar melhor. O sentido do texto de João 9 é que o cego não tinha o globo ocular. Por isso que eles disseram, é impossível um cego de nascença voltar a ver. Ao que tudo indica, aquele cego não tinha o globo ocular. Por isso que Jesus fez lodo. Porque a luz da Bíblia, isso aqui é o quê? Terra, barro. E por que Jesus cuspiu e não usou água? Porque ele está fazendo o mesmo que aconteceu no Éden. Você sabe que o exame de DNA hoje em dia não é feito mais no sangue, é feito pela saliva. Por quê? Porque o DNA mais puro está na... Então Jesus disse, deixa eu pegar o DNA divino. Misturar no DNA humano, que é o barro. E aquilo que está faltando eu coloco no lugar de novo. E eles disseram, não podia ele que restaurou a visão do cego, não deixar o amigo dele morrer, irmãos. E como eu fui ministrado por Deus nesse texto. Porque a pergunta deles tem lógica, não é ilógica não. Se ele amava, por que ele deixou morrer? Aí Deus falou algo ao meu coração. Tem coisa que Deus não vai evitar. Tem coisa que Deus vai reverter depois que acontecer. Tem coisa que Deus vai deixar acontecer e depois vai fazer uma reversão na história. E aí Jesus então vai em direção ao sepulcro. Verso 38 que nós lemos. Jesus comoveu-se muito e tinha uma pedra posta sobre ela, sobre a caverna, onde estava o sepulcro. Já falei sobre o sepulcro de Jesus aqui em outra ocasião, João 20, citei esse texto. Lá não se enterra pessoas como nós aqui no chão, normalmente coloca-se em cavernas. Porque tem muito animal carnívoro, ave de rapina, que remexe os corpos, revira os corpos. Então, eles depositam em cavernas, colocam uma pedra. São sepulcros familiares, 7, 8 entes queridos da mesma família no sepulcro. E é num desses que Lázaro está. Aí Jesus chega lá e vira no verso 39 e diz, tirai a pedra, ponto. Não mandou Marta tirar a pedra. Ele diz, tirai a pedra, ponto. Aí Marta, irmã do defunto, diz, Senhor, já cheira mal. Já é de 4 dias. Aí Jesus disse, eu não falei, se você crê, você vai ver a glória de Deus? Como eu fui ministrado com isso aqui também há alguns anos, pastor Renato, pastor Sintra. Por quê? Porque Jesus disse, me leve onde está Lázaro. Levaram no sepulcro. Ele falou, agora tira a pedra. Aí Marta falou, Senhor, já cheira mal. O que Marta está querendo dizer nas entrelinhas aqui? A hora que abrir essa pedra, remover essa pedra, vai feder tudo. Quem já teve o desprazer de presenciar uma cena semelhante a essa, sabe o odor que o corpo humano produz depois de morto?
Uma exumação de um cadáver é algo terrível de se ver. Mas é bom você ver para saber de onde você veio e para onde você vai. Marta falou, se tocar nessa área aí, Jesus, se mover essa pedra, vai incomodar todo mundo. Aí Deus falou comigo, tem vezes que para fazer o milagre eu toco em áreas que incomodam. Ele vai tocar em áreas exatamente que você não queria que ele tocasse. Senhor, mas se tocar aí, vai feder, mas é aí que eu vou tocar. Vai incomodar. Vai trazer constrangimento. Mas se eu não tocar, o milagre não acontece. Agora, aguente, por quê? Porque o desconforto é momentâneo, mas a vitória é permanente. Então suporta. Aguenta o incômodo, agora está incomodando porque ele está mexendo. Tem uma frase de Max Lucado que eu acho interessantíssima. A ferida só é curada quando é exposta no ambiente da graça. Vou repetir, a ferida só é curada quando é exposta no ambiente da graça. Enquanto eu não deixar Deus mexer em algumas áreas da minha vida, o milagre não acontece. Tira a pedra. E aí quando eles removeram a pedra, e eu já falei aqui também que o problema não é a pedra, o problema é Lázaro, porque se Jesus manda Lázaro ressuscitar, ele ficar ressuscitado dentro da caverna escura, então a pedra não é removida por causa de Jesus, é por causa de Lázaro. A pedra não é um problema para Jesus, é para Lázaro. Quando removeram a pedra, olha o que o texto diz, isso aqui é extraordinário, a gente já vai orar. Tiraram, pois, a pedra. Levantou Jesus os olhos, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas. Duas coisas aqui. Quando removeram a pedra, antes de falar com Lázaro, Jesus falou com Deus, Pai, eu te dou graças. Antes de olhar para o sepulcro, ele olhou para o céu. Antes de falar com o defunto, ele falou com Deus. Fica a lição para nós. Antes de focar no seu problema, foque no céu, porque é de lá que vem o socorro. Antes de falar com o seu problema, fale com aquele que tem poder para resolver o seu problema. Jesus olhou para o céu, orou a Deus e chamou Lázaro pelo nome. Todo pregador que prega sobre João 11 fala o que eu vou falar. Por que Jesus chama Lázaro pelo nome? Porque se ele fala só morto ressuscita, o cemitério inteiro voltava à vida. Então ele chama especificamente, Lázaro vem. E Lázaro vai ressuscitar. E aí o que é interessante é que depois do verso 46, depois você leia, vão tentar matar Lázaro de novo. Porque Lázaro é uma propaganda ambulante. Onde Lázaro passa, todo mundo diz, ali vai alguém que Jesus ressuscitou. É ali que vai alguém que Jesus ressuscitou. E a gente ora agora por quê? Porque João 12, verso 1 e 2, olha aí. João 12, verso 1 e 2. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitaram dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. E a gente ora aqui. Por quê? Porque no capítulo 11, Lázaro está morto e enterrado. No capítulo 12, Lázaro está sentado à mesa, banqueteando com Jesus. Por que Jesus vai 6 dias antes da sua morte em Betânia? Vamos conjecturar aqui? Lázaro fazia banquete para mim antes de voltar dos mortos. Deixa eu ver se depois do milagre, Lázaro ainda faz banquete para mim de novo. Deixa eu ver se Lázaro é o mesmo antes e depois da vitória. Deixa eu ver se Lázaro é o mesmo antes e depois da maior conquista dele. Ou será que Lázaro só vinha para o culto da vitória quando precisava de um milagre? Ou será que Lázaro só vinha para o culto quando precisava de um milagre e depois sumiu? Então deixa eu ver se Lázaro ainda dá banquete. E quando Jesus chega lá, tem um banquete preparado para ele em Betânia. E Lázaro está sentado à mesa. Isso aqui é profético, sabe por quê? Porque assentar à mesa é sinal de honra. Quando Davi quis honrar Mefibosete, ele falou, todos os dias você vai se assentar à minha mesa. A mãe de Tiago e João interpelou Jesus e falou, deixa um filho meu sentar na direita e outro à esquerda. Porque dependendo do lugar na mesa, fala de honra. Todo mundo quer sentar à mesa. E o que é lindo aqui é que alguém pensou que a história de Lázaro ia terminar no sepulcro. Mas no capítulo 12, Lázaro está sentado à mesa.
Eu quero declarar em nome de Jesus que aquele sonho seu que estava engavetado, aquele projeto que alguém pensou que estava sepultado, a palavra que eu tenho para você é essa: vai ser do sepulcro para a mesa. Do sepulcro para a mesa. Fica de pé que eu quero orar com você. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. O Senhor conhece as dificuldades de cada um aqui essa noite. Senhor, quantas vezes semelhante a essa história de Lázaro, tão verídica, verdadeira, fiel, a tua escritura é. Quantas vezes os problemas pioram, mesmo depois que falamos contigo. Quantas vezes os problemas se agravam, mesmo depois de recebermos uma palavra da tua parte. Então fortalece essa irmã, fortalece esse irmão para aquilo que há de vir, mas acende a chama no coração, para que ele creia, para que ela creia, que apesar das dificuldades, a última palavra é tua, e que a nossa história será do sepulcro para a mesa. Eu concordo com essa palavra, que assim seja, em nome de Jesus, amém. Se você puder, pela primeira vez eu vou incomodar quem está do seu lado aí, não precisa tocar no irmão, nem tirar a máscara, por favor, mas libera essa palavra para uns 4 ou 5, fala assim, ó, é do sepulcro para a mesa, é do sepulcro para a mesa. Deus abençoe sua vida.